Nesta semana, o movimento Sem Terra invadiu 2 propriedades rurais na Bahia. Quem nos acompanha pela TV Jovem Pan News está vendo as imagens. De acordo com o MST, a invasão ocorreu em áreas improdutivas da empresa Ferbasa, o que não é verdade, segundo a Ferbasa, Companhia de Ferro Ligas da Bahia. Em nota, a empresa confirmou a invasão em uma das propriedades localizadas no município de Planaltino. A Ferbasa rebateu a informação do MST de que as áreas seriam improdutivas e disse que o local não somente integra o rol de projetos de civicultura que se encontram em pleno desenvolvimento, mas também beneficia a comunidade local através da cessão em comodato para uma associação local de produtores de leite que utiliza parte da propriedade para pastagem e manejo bovino. Medidas judiciais cabíveis estão sendo adotadas, informou a companhia. Vale lembrar que, em setembro, o líder do Movimento Sem Terra, João Pedro Stedley, disse em entrevista a um podcast que a vitória de Lula traria um ânimo para a retomada dessas mobilizações de movimentos como o MST. Vale lembrar também que no fim de outubro, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que tribunais que analisam casos de reintegração de posse instalem comissões de conflitos fundiários para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão judicial. Barroso não atendeu o pedido de partidos políticos e movimentos sociais que queriam prorrogar a proibição total dos despejos, mas ele determinou a criação dessa comissão de conflitos fundiários, que deve realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para desocupação, mesmo em locais nos quais já havia a reintegração de posse decretada. O coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, disse ao Hora H do Agro que a bancada do agro já entrou com um pedido para anular a decisão do ministro Barroso. Nessa questão da decisão do ministro Barroso, nos preocupou muito, porque durante a pandemia havia a proibição de despejo ou de reintegração de posse de imóveis urbanos. A última decisão do dia 1º de novembro do ministro Barroso fez com que as áreas rurais entrassem também nesse problema. Então nós entramos com um projeto de decreto legislativo, um PDL, para que a gente possa assustar essa decisão e, por outro lado, estamos também tentando contato com o ministro e com outros ministros do STF para que eles compreendam que o projeto original, ou seja, o objetivo original da legislação e do decreto à época era que não houvesse o despejo de áreas urbanas, mas em momento algum nós falamos de questões agrárias. Isso nos preocupa muito, com o governo que está vindo aí, que incentiva invasões de terra, nos preocupa demais que a gente não possa ter as nossas reintegrações de posse. É segurança jurídica para o campo a nossa preocupação. Deputado Lupion, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui ao Hora H do Agro. E a gente vai entender agora a situação para reintegrar a posse de fazendas invadidas. Para isso, a gente convidou a advogada especialista em agronegócios e sócia do escritório Franco Leuteviller Henriques, a Nancy Franco. Nancy, seja muito bem-vinda. É uma questão interessante para a gente observar. Está mais difícil reintegrar a posse de uma propriedade privada após a decisão de Barroso. Qual a efetividade da criação dessas comissões de conflito fundiário? Enfim, eu acho que a gente tem por trás de todos esses debates, né, uma discussão que a gente precisa tomar cuidado para ela deixar de ser técnica e passar a ser política e ideológica, né? Então, assim, o ministro Barroso tem essa característica de nas suas decisões, ele sempre tem esse tom mais social, esse tom mais de conciliação, mas a gente tem que tomar cuidado no âmbito do que do que ele tem indicado e orientado os tribunais criar essas comissões para acompanhar as desapropriações, de você esquecer ou deixar de aplicar a letra da lei, né? A gente tem uma Constituição e a gente tem a lei. Então, a Constituição e a lei não podem deixar de ser aplicadas. Ao criar as comissões, o que o ministro Barroso está trazendo à sociedade é ao diálogo para evitar aquela violência que acontece nesses processos de desapropriação. Obviamente, cada caso é um caso, você tem processos de reintegração de posse
que são mais ou menos violentos. A gente sabe que em locais mais polêmicos, menos polêmicos, você sempre vai ter situações no caso a caso. Mas a gente não, o que ele está fazendo é criando uma ferramenta, enfim, um grupo de trabalho, de pessoas que possam trabalhar na mediação para evitar esta violência. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a mensagem que ele passa ao dizer isso é que vai ser mais fácil, e isso acaba, né? Esse que é um problema, vai ser mais fácil você invadir áreas, porque ainda tem que passar pela comissão, ainda precisa ter o diálogo e tal, e aí você acaba fomentando uma coisa muito perigosa, ainda mais no momento político atual que o país vive de polarização, né? Nancy, uma questão importante que você coloca são os sinais que isso dá e mais ainda a condição hoje de algum produtor que tiver a sua propriedade privada invadida, qual é o sucesso que ele vai ter para reintegrar a posse desta área que lhe pertence. Objetivamente, a minha pergunta é, com a criação dessas comissões, o seu entendimento é que, na prática, vai demorar mais para a reintegração de posse ocorrer? Do ponto de vista prático, sim. Ela vai demorar mais, mas, por outro lado, a tendência, o que ele objetiva é que diminua, o que se tente diminuir a violência e o confronto. Mas eu acho que é importante, eu acho que talvez tenha faltado um pouco na fala do ministro Barroso, é deixar o recado de que, independente de você se criar uma comissão para diminuir a violência, acordar a desocupação, porque às vezes na desocupação eles separam as famílias. Então, realmente existe uma questão prática ali que ele está tentando conciliar, só que talvez tenha faltado por parte dele deixar o recado claro de que a lei e a propriedade privada tem que ser protegida, porque isso reflete, inclusive, enfim, nas próprias relações, né, no campo. Com certeza, a tensão social no campo tende a aumentar, né, quando essas regras não ficam tão claras. Muito obrigada, Nancy Franco, pelos seus esclarecimentos. A Nancy, que é especialista em agronegócio e sócia do escritório Franco Leuteviller Henriques Advogados. Volte sempre. Até a próxima, Nancy. Muito obrigada.